Sejam bem-vindos ao Raiz Cast, um programa especial, um ano Masper TV. E como é um programa especial, nós temos que inventar. E hoje temos 2 convidados para vocês. Então, prepara aí o teu chimarrão e bora começar o nosso programa. Raiz Cast, com Rodrigo Correia. Patrocínio Desinservice, Capolavoro e NutriSua. E hoje o nosso programa ele é especial, dia 28, encerrando o ano, nos preparando, aquela hora que tu fala, né? 2024 foi assim, 2025 vai ser diferente? Quero ver, porque em 2023 talvez você tenha falado isso, 2024 você ficou na mesma. E o programa de hoje, para encerrar o ano, é para nós abrirmos, para nós comemorarmos um ano também de Masper TV. E eu trago com 2 convidados hoje. O programa tem que ser diferente, tem que inovar, mas tem que ser raiz. E eu não posso mudar como é a nossa abertura. Quem se apresenta nesse programa é o nosso convidado. Rodrigo, uma alegria estar aqui. Eu sou o Rodrigo Lorenzoni, sou médico veterinário, empreendedor e atualmente atuo como deputado estadual, mas sem nunca me afastar das atividades empreendedoras. Casado com a Lidiane, pai da Maria Antônia, do Pedro e do Cusco Ronaldo. Mas hoje vai ser interessante essa nossa entrevista, porque nós vamos pegar um empreendedor e também um político. E me chamou muito a atenção num evento que eu tive, a fala que o Rodrigo falou, e eu vou fazer essa pergunta, pedir para ele repetir o que ele disse. E eu acho que vamos abrir essa entrevista, Rodrigo, antes de eu pegar a tua história na tua infância, no colégio, nós entendermos. Eu não sei se tu lembra a fala que tu fez lá no evento do Front, onde tu falou sobre a questão da política ligada com o empreendedorismo. O que deveria acontecer? Rodrigo, eu acredito, né, que piamente que a fonte do desenvolvimento de uma sociedade, ela está alicerçada no valor do trabalho. Quem produz riqueza para uma sociedade são os empreendedores, né? O Estado, seja município, o Estado, União, não tem capacidade de gerar riqueza para um povo, né? Em todos os lugares do mundo onde se tentou isso, geralmente nas repúblicas comunistas e socialistas, o resultado é a miséria absoluta. Por isso que eu sou um liberal convicto, né? E acredito que o empreendedorismo, né, como fator gerador de riqueza, ele é um fator também garantidor da liberdade das pessoas. Porque à medida que a gente tem uma atividade econômica pujante a partir do empreendedorismo, nós temos mais riqueza circulando, mais oportunidade, mais emprego. E quando as pessoas têm emprego, elas não dependem do Estado. E nós temos que ter uma sociedade independente do Estado. O Estado tem que estar ali para fazer aquilo que o cidadão não consegue fazer. Saúde em escala, a segurança pública, né? Mas a riqueza quem produz é o empreendedor. E o Estado brasileiro é alicerçado numa cultura getulista, inclusive, né, que tem coisas que nós precisamos observar hoje, que de alguma forma sufoca o empreendedor. E quando a gente sufoca o empreendedor, a gente está sufocando a sociedade. Então, muito do que eu tenho me motivou para entrar na política foi justamente essa inquietação de ver que é difícil empreender no Brasil e que deveria ser fácil para o bem do país. Então, eu entro na política para defender isso. Nós temos que ter um ambiente de liberdade para o empreendedor prosperar e aí a nação vai prosperar. E uma coisa importante, muitas pessoas podem estar olhando o programa e pensando assim, entra na política para ganhar dinheiro. Nem todo mundo entra na política para ganhar dinheiro. Muitas vezes quem é empresário, e o caso do Rodrigo, nós vamos conhecer agora, ganha muito mais dinheiro fora. Eu tive por 8 meses como secretário, como te contei aqui, e ganhava muito menos, me atrapalhava inclusive os meus negócios, tanto é que em 8 meses eu pedi para sair porque atrapalhava o que era meu core business, os meus negócios. Mas eu acho, Rodrigo, e aqui falando para quem está nos vendo, assistindo aí, ouvindo, é muito importante. Nós precisamos ter pessoas boas na política, empreendedores que entendam a importância que é o empreender e a riqueza para o nosso país. Então, se tem alguém aí que está desistindo nesse momento, não volta mais à política, que é um empreendedor, não desista, porque nós precisamos de pessoas como vocês para nos representar, porque só o político de carreira, com certeza, vai ser muito complicado para nós e principalmente as pessoas entenderem que o empreendedorismo é a riqueza, é o que faz gerar
o nosso Brasil, né? Mas vamos lá, vamos do começo. Quem era o Rodrigo no colégio? Cara, o Rodrigo no colégio é um cara muito amigo dos amigos, né? E talvez ali, né, começa a aparecer um pouco dessa questão da liderança, né, que é algo que depois na política isso aparece, né, mas não era algo que brotava latente na minha cabeça, né. Sempre dedicado o suficiente para ir bem, nunca fui o aluno top, mas também nunca fui, né, então passava por média e tal, mas aproveitava, jogava bola, curti muito o colégio. Para mim foi um momento de muito aprendizado. Eu estudei numa escola pública, no Aplicação, que é uma escola pública ligada à Universidade Federal, e ali eu dou um valor muito grande a esse período, porque a escola pública, e na minha época ainda de qualidade, né, mas ali a gente vive a vida como ela é, não é uma bolha, né? A gente ali tinha colegas de todas as classes sociais. Vivi um pouco esse processo de eventual doutrinação que acontece em algumas escolas, e nas escolas públicas muito, infelizmente, né? Mas foi uma experiência e uma vivência fantástica, e teve um programa que eu participei que ali despertou o meu lado empreendedor, que foi o programa da Junior Achievement, que existe até hoje, que é uma ONG que cria empresas nas turmas, né? Vêm executivos voluntários dessa ONG, né, da Junior Achievement, e por um ano a gente trabalha numa empresa, e nós produzíamos mousse de maracujá e de chocolate, e aí a empresa era dividida, então tinha um colega que era o presidente da empresa, tinha um colega que era o diretor de RH, um colega que era o diretor de produção, eu era da turma que produzia, né? E a gente precisava vender a nossa produção em exposições e feiras, a nossa produção, e aí no final tinha uma classificação, uma premiação, enfim, de todas as escolas com todas as suas turmas. Então, ali foi uma oportunidade que eu conheci e me apaixonei pelos desafios e pelo dinamismo do empreendedorismo. Como foi o... Eu vou seguir numa sequência de perguntas aqui, mas agora tu falou na questão do hospital, com a enchente, a umidade. Eu lembrei do nosso parceiro, que é a Desinservice. Desinservice, ela está chegando em Porto Alegre, está se tornando hoje uma das maiores empresas de detetização, imunização. Eu também, uma coisa que eu me assusto, que eu perguntei para eles, existe muita fossa ainda, né? Não existe ligação de esgoto. Eu acho que, não sei se estou falando uma bobagem, mas acho que quase 70% dos lugares não tem esgoto canalizado, né? Então, é uma coisa que parece, a gente não se dá conta, mas é uma realidade muito forte. Porque eles trabalham muito com isso, com limpezas de fossa. Isso me chama a atenção. Então, como o RaízCast é um elo de ligação, depois tu me permitir mandar para a tua equipe lá o contato da Desinservice do Jefferson, porque mas, claro, com certeza vocês precisam. Ela é uma empresa que atende várias grandes empresas, a Domus Meia, todas, é ela a Desinservice que atende hoje. Não, manda porque a gente, por ser um hospital e pela nossa cultura, a gente tem um cuidado absoluto com as questões sanitárias, né? A gente tenta usar os padrões de hospital humano, né, no que diz respeito ao controle sanitário. Então, toda parceria, indicação, qualidade é sempre bem-vinda, porque a gente precisa. E os parceiros que eu coloco aqui são parceiros que acreditaram no projeto e parceiros que eu acredito por conhecer o trabalho e a eficácia deles. Mas vamos para essa parte aqui, então vamos fazer umas perguntas, um tiro direto. Quem monta as perguntas é a Nicole, eu nem olho aqui, ela faz um estudo, não sei o que vem por aqui. Vamos à luta. Sua atuação política está fortemente conectada a valores familiares e formação pessoal. Como esses princípios moldam sua carreira e sua forma de fazer política? Para mim, isso é a base de tudo, né? Eu acho que a nossa família, né, é a nossa fonte de sustentação, de inspiração, de razão de viver. Eu tenho isso é muito caro para mim, né? E para a gente poder também construir a nossa família, evoluir enquanto a nossa família, deixar um legado para a nossa família, a gente precisa ter trabalho. E a gente precisa ter renda, e a gente vai fazer isso empreendendo, né? Então, quando eu vou para a política, respondendo a pergunta, aí objetivamente é isso, eu nunca esqueço disso. Quando eu vou tomar uma decisão lá no plenário, a minha decisão não é o que é bom para mim, o que é bom para o meu partido, ou o que é bom para o ambiente onde eu estou dos meus colegas. A minha percepção de decisão é sempre o que é bom para a sociedade, o que é bom para as pessoas, o que é bom para as famílias.
Então, a minha tomada de decisão na política, ela está sempre alicerçada nesses valores e nesses princípios que, para mim, são os fundamentais. A tua trajetória mostra um forte apoio ao empreendedorismo, que foi por isso, inclusive, que eu te convidei para vir ao programa. Como você avalia o cenário do empreendedor do Rio Grande do Sul e quais as políticas públicas que podem fortalecer? O empreendedor no Rio Grande do Sul é um herói. É um herói e ele é quase insano, né? Porque se o cara for botar no papel todas as dificuldades que ele sofre no Rio Grande do Sul, muitas vezes não tem razão objetiva para o seu negócio estar aqui, e o que mantém as nossas raízes, os nossos valores, as nossas famílias. E o Rio Grande do Sul só não quebrou porque a capacidade empreendedora do povo gaúcho é um troço absurdo, fruto da nossa origem, das nossas, da formação do nosso povo, né? Da nossa cultura, de nós sermos um povo a partir da imigração italiana, alemã, alicerçado no trabalho. Então, nós só não quebramos por isso, e o Rio Grande do Sul só superou essa enchente por causa dessa cultura empreendedora. Foi onde demonstrou tudo, né? A força. Exatamente. Então, eu fico imaginando o seguinte, se o estado do Rio Grande do Sul fizer como Santa Catarina, como Paraná, como Espírito Santo, como São Paulo, e deixar o empreendedor gaúcho trabalhar, nós vamos decolar esse estado, né? Então, essa é a percepção, essa é a minha angústia que me dá energia para ir em frente. Se tu pudesse definir a tua visão para o futuro do Rio Grande do Sul em uma frase, qual seria? Seria o futuro do Rio Grande do Sul, a prosperidade do futuro dos gaúchos depende da liberdade econômica aplicada no Estado e da nossa capacidade de fazer os empreendedores prosperarem. E aí nós vamos andar para frente. Qual foi o maior desafio que tu enfrentou na política até agora e que tu aprendeu com essa experiência? Foi que a política, ela é um processo, como tudo na vida, quando tu faz de forma correta e séria, de construção e persistência, né? E que é possível construir resultados desde que a gente tenha perseverança, convicção com os nossos propósitos e capacidade de desviar, né, daquilo que infelizmente existe na política, que são aqueles que estão lá por interesses próprios, por interesses menores, né? E para aprovar a lei da liberdade econômica, eu precisei, e ali foi uma grande lição para mim, desviar disso, não desistir e conseguir avançar nisso, né? Porque tinha, por exemplo, representantes dos servidores públicos que achavam que eles iam perder poder, porque eles não iam mais emitir o alvará, né? Tinha representantes de categorias que dependiam daquela máquina burocrática para ter recursos. Enfim, tinham outros que achavam que isso ia ficar muito bom para os empreendedores, né? Como a esquerda, e que tem aquela visão mais engessada. Então, conseguir construir isso, para mim, foi uma grande lição com o diálogo. Acho que isso é importante também. A política é um local que a gente tem que fazer embate de ideias, mas a gente tem que ter diálogo. Não é um ringue de MMA. Quando vira um ringue de MMA, a gente não constrói nada. Então, mesmo com aqueles que pensam diferente da gente, são nossos adversários políticos, mas não são nossos inimigos. E a gente precisa também ter esse espaço de diálogo, de compreensão e, claro, e força de convencimento, né? E aí as coisas andam, né? Tem que andar mais rápido, mas elas andam. Você apresenta como uma liderança próximo das pessoas. Como essa abordagem impacta a tua forma de governar e engajar a população? Eu acredito muito no seguinte, um dos grandes problemas do Brasil e da cultura da política brasileira é que, na média, os políticos, quando eleitos, eles acreditam que eles foram ungidos pela população e eles passam a serem detentores, né, de um poder supremo e conhecedores de todos os assuntos. Parece que tu vai para um Olimpo, né? E, na verdade, os políticos, na minha concepção, e é assim que eu tento me portar, nós somos meramente representantes daqueles que votaram na gente. E nós somos o mesmo cidadão de sempre, momentaneamente revestidos de algumas atribuições que o cidadão comum não tem, para tentar melhorar a vida do cidadão comum. Então, nós não podemos nos afastar das pessoas que nós representamos. Nós não entendemos de tudo,
nós precisamos buscar conhecimento, informações para tomar as nossas decisões e nós precisamos representar quem nos levou. Isso muito no parlamento, né? Então, a gente é eleito por um segmento da sociedade. Eu fui eleito por um segmento que acredita no que nós estamos falando aqui e eu preciso estar perto dessas pessoas para entender o que aqueles que eu represento querem que eu faça. E quando a gente vai para o executivo, né? No executivo a gente é eleito por uma parte da população para governar para toda a população. É um erro dos políticos que vão ser prefeito, governador, presidente, achar que vão governar, que tem que governar só para quem te elegeu. Não, tu tem que governar para todo mundo. Então, eu levo isso muito comigo, né? Eu não sou melhor, maior, não. Eu sou um instrumento de representação daqueles que acreditam nas ideias que a gente defende, né? Eu acho que isso me abre um espaço de proximidade com as pessoas e, ao mesmo tempo, me dá segurança e independência para ir para o parlamento defender com convicção que eu acredito. Não é raro, eu não gosto de fazer isso, mas não é raro. Tem projetos lá que tem 2 deputados que votam contra, 3 deputados que votam contra. Tem um que marcou muito, que só eu e mais um deputado votamos contra. Num projeto que aumentou, porque foi aprovado, em 8 bilhões de reais o custo da máquina pública do Rio Grande do Sul nos próximos 3 anos, aumentando o salário do funcionalismo público, no momento que o Rio Grande do Sul precisa se reconstruir. E o que eu ouvia de colegas dentro da Assembleia? Como é que nós vamos votar contra o servidor público? Eu dizia, nós não estamos votando contra o servidor público. O servidor público tem estabilidade, ele precisa ser valorizado, sim, eu tenho respeito, mas nesse momento nós temos milhares de gaúchos que perderam tudo e não têm o que comer. Nós temos que olhar para essas pessoas. Os caras, não, mas vai ficar ruim. Eu dizia, o que é certo? Não, o certo é votar contra. Eu dizia, bom, então tu não está falando com a base, eu não tenho que estar aqui para agradar ninguém, eu tenho que estar aqui para agradar as pessoas, né? Então, essa proximidade também da segurança de tomar as decisões que a gente entende que corretas. Muitas vezes são uma decisão que, do outro lado, as pessoas naquele momento, e até pode ser até um egoísmo, né? A pessoa, não teve um aumento de salário, não, mas nós passamos por uma crise. E as pessoas têm que entender que o funcionalismo público, e eu não tenho nada contra o funcionalismo público, pelo contrário, ele é regido pelo que recebe do dinheiro que vem dos impostos. E naquele momento tinha uma reconstrução de um Estado. Tudo bem que por muito tempo não teve, né, aumentos, e aí vem pela incompetência dos governos, das gestões. Mas as pessoas têm que entender que não era o momento. E é uma coragem tu votar contra, porque daqui um pouco as pessoas, elas pensam por si só, elas não pensam coletivo. Tu está prejudicando porque não está aumentando o meu salário. E aí tu está, talvez, tendo inimigos, pessoas que vão trabalhar contra ti, mas a coragem do teu pensamento ser positivo. Isso é muito legal. E aqui vem a última pergunta. Que conselho você daria para jovens que desejam ingressar na política com foco em transformar a realidade do país? É possível, acreditem. Não é fácil, né? Mas nada é fácil na vida. E para prosperar na política, do ponto de vista de prosperar no sentido de tu conseguir um mandato, de tu conseguir, né, ocupar um espaço que tu tenha ferramentas de fazer transformação, os princípios que sustentam isso são exatamente os mesmos princípios do empreendedorismo. Tu tem que ter um plano, tu tem que ter projeto, tu tem que ter ideia, tu tem que ter um público-alvo, tu tem que enfrentar os desafios, tu tem que tomar risco, né? E aí é possível. Mas mais importante que isso é nós entendermos, enquanto sociedade, que a gente não precisa estar filiado a um partido e a gente não precisa ter cargo público para fazer política. A gente participando de discussões, a gente se posicionando enquanto cidadão, a gente cobrando dos políticos, a gente participando de uma entidade de classe, de um grupo de empresários, de um grupo de trabalhadores, enfim, a gente participa do grupo de pais e mestres nas escolas, nós estamos fazendo política, né? Porque tem a política partidária e tem a política da sociedade. E a sociedade ela vai transformar de verdade quando todos nós estivermos fazendo política, né? E aí vai ter os que fazem a política partidária, os que fazem a política empresarial, os que fazem a política na escola, os que fazem a política na família. A política e o termo político, o conceito da política não é feio, ele é necessário, a gente faz política dentro de casa. Nós temos que ter concessões aos nossos filhos, nós temos que ter limites aos nossos filhos, nós temos que ter regras, nós temos que passar valores, isso é política, né? Então, acho que quando
amadurecer enquanto sociedade, que cada um de nós tem um papel de transformação, a gente está fazendo política. E aí eu acho que a gente vai conseguir avançar cada vez mais. Eu acho que o mais importante para o jovem que está vendo ou nos ouvindo é que, principalmente quando tu vai votar, saberem que tu vai votar e acompanhar quem tu vai votar. Porque o deputado, tanto estadual como federal, ele tem um papel mais importante, é ele quem aprova, é ele quem fiscaliza as leis que vêm no futuro, talvez a nos prejudicar ou nos ajudar. E eu sempre, quando eu dou uma palestra, eu pergunto para os jovens, vocês lembram em quem vocês votaram? A maioria nem lembra em quem votou. Então, imagina acompanhar e cobrar. Rodrigo, espetacular. Se tu quer, antes de pensar em ser político, seja um bom eleitor. É isso aí. É isso aí, tu matou a charada. A votar. As pessoas têm que aprender a votar e entender, eu não vou votar, não estou nem aí. Tem que votar, porque a política é o que rege qualquer coisa. Ser empreendedor, estudante, tua bolsa de estudo é decidido na política. Rodrigo, queria muito agradecer, encerrou o nosso tempo que foi rapidinho, e eu queria só deixar uma mensagem do Rodrigo. Embora ele seja um amigo da infância meu, nós não tínhamos oportunidade, não nos conhecíamos, e eu conheci o Rodrigo num evento de empreendedores, no Grupo Front, onde ele falou, e eu achei muito legal, tanto a história da família dele, como empreendedor, e na carreira política. Por isso que eu trouxe ele aqui, que está muito ligado ao empreendedorismo. E eu não errei, gente. Sabe por que eu não errei? Porque ontem, antes da gravação, às 11 da noite, ele chamou preocupado, porque a esposa dele está com problema de saúde e ele deveria ter um compromisso e não poderia vir na hora da gravação. Por isso nós fizemos essa gravação tão rápida, mas ele, no comprometimento dele, ele esteve aqui e eu não me enganei pela pessoa que tu é. Ou tem duas coisas, situação como eu sou raiz e digo, ou tu é muito mirabolante e mágico para me enrolar, ou realmente tu é um cara sensacional e comprometido mesmo. Eu não tenho atribuições para ser mágico e enrolador. Então, Rodrigo, muito obrigado. Obrigado. E nós vamos agora, pessoal, nossa segunda parte desse programa especial, desse 1 ano de Masper TV. Fiquem ligados aí que vem a segunda parte agora, uma grande surpresa. Então, voltamos agora à nossa segunda parte, segundo bloco desse programa, que no Raizcast não é normal isso. O programa ele evolui a 1 hora inteira de entrevista. Mas como hoje é aniversário, né, comemoração, 1 ano Masper TV, o programa é muito especial. Na primeira parte, como vocês acompanharam, já foi nosso convidado Rodrigo. E a segunda parte é um convidado muito, muito especial, segundo o meu produtor aqui falando. Eu não posso mudar a essência do programa. Quem se apresenta aqui é o nosso convidado. Milton Matana, a gente tem uma história com a Masper, Grupo Masper. Começamos há 30 anos atrás a Masper como uma empresa de assessoria tributária. Depois, fazem uns 15 anos que a gente trouxe para dentro do grupo, agregamos mais uma espécie de trabalho que é o Instituto Masper, que faz gestão de saúde pública. E há mais ou menos uns 2 anos atrás, a televisão começou a me incomodar um pouquinho. A forma de se fazer televisão. Então, às vezes, as pessoas até te ligam para fazer alguma entrevista, fazer alguma coisa, e a gente vê que se corta, se edita, e se vai para o ar aquilo que a TV quer que vá ao ar. E não a notícia na sua essência. E muita coisa vinha sendo produzida de tal forma que quem tem filho pequeno, como eu tenho, um filho de 7 anos, tu tem que tirar o filho da sala. Então, começou a vir aquela ideia de que nós precisamos fazer alguma coisa diferente na área de comunicação. Então, a ideia inicial, conversando com amigos, e isto foi aflorando, ao ponto de eu vou registrar um canal de TV. Então, o primeiro passo foi, vamos registrar esse canal. Consegui um registro a nível nacional, canal 575, aberto para o Brasil inteiro, pela Nova Parabólica Digital. Colocamos o projeto no ar, dia 12/12, às 12 horas. Então, dia 12 de dezembro do ano passado, a 12 gente horas. colocou o primeiro programa RS em Pauta no ar.
Tá? E agora, então, dia 12, consequentemente, estamos fazendo um ano de Masper TV, que é nosso terceiro elo deste grupo. Então, nós temos um grupo que trabalha matematicamente, assessoria tributária, assessoramos mais de 100 municípios no Rio Grande do Sul, assessoramos a FAMURS há 20 anos, Escola de Gestão Pública da FAMURS. Fizemos gestão de saúde, que é um lado, digamos, um lado mais social. É um instituto sem fins lucrativos. Então, a gente trabalha nisso. E vem a TV, então. Que é um novo desafio. Um novo desafio. Mas antes de todo esse novo desafio, nós falarmos agora da TV, da história, desse desafio que é um canal de TV, principalmente no mundo que está se transformando muito no digital, nos aplicativos, e aí vem a pergunta sobre empreendedorismo, que nós vamos ter mais à frente. Mas eu queria saber, em primeiro lugar, quem é o Milton lá no colégio? Tempo da escola. Tempo da escola. Então, sabe o que eu uso muito nas minhas palestras de educação fiscal? A minha essência raiz, que é a agricultura. E aquela escolinha lá do interior, onde nós tínhamos uma professora para 4 turmas. 2 turmas viradas para um lado, 2 turmas viradas para o outro. E eu digo sempre nas palestras, qual é o fundamento que eu tive lá na infância, como professor? A oportunidade de aprendizado é de 25%, porque se eu tenho uma professora dividida em 4 turmas, quer dizer, ela ocupou 25% da manhã para cada turma. E a gente aprendeu. E o que a gente vê de diferente hoje, Rodrigo, é que as pessoas têm uma professora para cada turma, ou até para cada matéria lá na infância. E hoje você tem a nutricionista, você tem tudo, e parece que o nosso jovem está perdido. Então, o que eu posso falar da minha infância? Eu acreditei que eu podia aprender. E os nossos pais nos cobravam. Eles não cobravam da professora. Eles cobravam de mim. Você tem que ir bem. Você tem que saber a tabuada. Então, no segundo ano, eu tinha que saber a tabuada. Mas e se não soubesse a tabuada? Ia de joelho num canto em cima do milho. Nossa, isso é um absurdo no mundo de hoje. Realmente. Mas era assim. 50 anos atrás, eu fui uma única vez de joelho no milho, tá? Bastou. Foi nunca a mais única, não precisou aprendi mais. a tabuada, sem matemática até hoje, nunca mais esqueci. Tanto é que uma das especializações é matemática. É matemática. Graças ao milho. Graças ao milho. O milho foi um grande professor. E como era o comportamento do Milton na sala de aula? Aí entra uma segunda coisa que se chama concentração. Eu sempre gostei de sentar na primeira classe da frente, porque eu nunca gostei de estudar. Eu não gosto de ir para casa, pegar o livro e ler de novo. E isso foi até na faculdade, esta essência de o que eu aprendi é suficiente para mim fazer a prova, porque eu aprendi. Porque aquela pessoa que vai para casa, aquela decora, é diferente, ela não aprende. Então, decorar qualquer um faz. Máquina faz, papagaio decora. Mas quem aprende, aprende a pensar, aprende a interpretar e aprende para sempre. Quem decora, amanhã esquece. Sabe que isso é bem... Às vezes a equipe aqui mesmo chega, tem um material, ou a minha equipe mesmo para produzir. Eu digo, não adianta, eu decorar, eu não consigo. Me dá porque eu vou ler, vou entender e aí eu largo da minha maneira. Eu acho que isso que me facilita a comunicação hoje, as pessoas entender essa conexão, porque eu tenho que entender de uma maneira que eu possa passar para as pessoas. Eu não consigo decorar. Eu tenho uma falha, talvez eu acho que hoje eu vejo como não falha. Eu vejo como ponto positivo não saber decorar. Eu tenho que aprender as coisas, tem que ser da minha maneira para conectar. Sabe qual é a diferença? Para mim, a grande diferença. Quando você aprende mesmo, pode mudar de assunto, você vai mudar de assunto junto. Quando você decora, se sair uma vírgula fora, acabou o assunto. Então, essa diferença, para quem trabalha nesse ramo, especialmente em palestras, na educação, ou até aqui, na frente da câmera, você tem que ter saídas. E a decoreba não te dá isso. Aí eu decorei um texto, mas falhou um negócio, como é que eu volto para o texto?
Então, aqui não é voltar para o texto, é saber o que está fazendo. Se você sabe, você faz. Pode mudar de assunto 200 vezes, você sabe, você vai continuar fazendo. E esse é o propósito Por isso que se chama raiz, tudo que eu me envolvo é a raiz, essa essência. E não só isso, né? O grande desafio que eu tenho é na questão cultural, porque grandes empresários sentando aqui é uma inteligência, um conhecimento que tu tem que ter no mínimo para poder ter uma conversa que flua. Porque, imagina, do lado de cá, muda a conversa, sai totalmente, como nós vamos hoje entrar, TV, matemática, social, muda muito, tem que ter um conhecimento para poder extrair algo. Exato. Aproveitando isso, como foi então, Milton, essa passagem no colégio? Primeiro, Milton é natural de qual cidade? Interior de Sertão. A cidade é Sertão, adiante de Passo Fundo, ali, Sertão, Rio Grande do Sul. E eu sempre digo, eu sou do sertão do sertão. Sertão do sertão, porque o sertão é o lugar ermo, o lugar afastado da cidade. E a cidade era sertão, então sertão do sertão. Sou do sertão. Mais do interior e raiz que isso não tem. Não tem. Estudou no colégio, terminou a fase do colégio. O que o Milton pensava? Queria um nível superior? Queria trabalhar? Qual é o pensamento lá no interior? Então, são etapas, né? Porque a primeira etapa é aquela etapa que tu vai para a escolinha no interior, a pezito ali, né? 3 quilômetros, professora. Vem uma segunda etapa, que é da 5ª à 8ª série, na época, que é estudar na cidade. Então, ter o primeiro contato com o povo da cidade. Civilização. Tá? Aí, 5ª ou 8ª no ginásio Bandeirantes, um trecho a pé, um trecho com ônibus, depois bicicleta, montei uma bicicleta, fui estudar de bicicleta, aí, enfim, fiz até a 8ª série. Aí veio dava uma chuvinha, chegava com barro nas costas, aquela risco. Linha do barro ali nas costas. Perfeito. Aí veio o 2º grau e eu passei lá no processo seletivo da Escola Agrotécnica Federal do Sertão. Então, eu sou técnico em agropecuária, pela Federal lá de Sertão. Fiz o técnico, como a minha família é pequenos agricultores, como dizia a mãe, você ganhou estudo, você tem o 2º grau. Então, arruma um trabalho. E a vida vai te trazendo, às vezes, as coisas certas, no momento certo. E no dia que eu fui buscar o meu diploma, na Escola Técnica Federal do Sertão, eu fui de carona. Então, às vezes, a falta de dinheiro te dá uma oportunidade, viu? Nem sempre a ausência do... não tenho muito dinheiro, não vou comprar passagem e tal, então vou pegar carona. Peguei carona, coincidência, peguei com um presidente de uma cooperativa. O presidente da cooperativa, onde é que tu vai? Eu estou indo buscar o meu diploma lá na escola e tal. Não, mas olha, a cooperativa está abrindo um processo de seleção lá para técnicos. Então, foi uma coincidência. Fiz o processo de seleção e fui trabalhar na Cotrigo de estação, que era a estação Getúlio Vargas, né? A estação pertencia a Getúlio Vargas, se emancipou. Então, município de estação. Fui trabalhar na Cotrigo como técnico em agropecuária. Mas como eu tinha só 17 anos ainda, então... Por um tempo, alguém me disse, não, pega o carro aí, tá, vai para o interior, porque a gente fazia aquele negócio de integração de suínos e tal. E eu peguei o carro e fui. Aí um dia me chamaram, me xingaram lá. Seu Wilton, como é que tu me faz isso? Eu disse, isso o quê? Tu está indo para o interior, tu não tem carteira de motorista? Eu digo, mas ninguém me pediu se eu tinha carteira. Vocês me mandaram, eu fui. Falaram que era para ir. Falaram que era para ir, pega o Fusca e vai. Peguei o Fusca e fui. Eu cumpro ordens. Aí me transferiram desse setor. Tu vai lá para a indústria de rações, lá que nós precisamos de um técnico lá e tal. E aí eu fui para a indústria de rações, trabalhei 8 anos lá. Faz isso, estou fazendo. Estou fazendo, ninguém me pediu. Depois dessa fase, o que veio na... Então, quando tu chega num ponto da vida, e às vezes você diz, aqui bati no teto. Uma coisa que eu sempre tive consciência na vida é onde está o teto das coisas. Então, por exemplo, tu tem um teto quando você permanece numa cidade pequena. O que tu vai ser numa cidade pequena? Se não tiver uma grande empresa para você ser o diretor, você vai ser até o prefeito da cidade. Isso é o teto. Mas daí eu posso me candidatar a deputado. Cidade pequena dificilmente elege um deputado, né? Tanto é que bem difícil nós temos mesmo. Experiências nisso que diz que alguns deputados, vou te dar um exemplo, o deputado lá, que é o ex-prefeito de Sertão, não conseguiu se eleger por Sertão, mudou para Passo Fundo, acabou se elegendo deputado por Passo Fundo, porque a cidade tinha mais quantidade de votos e tal. Então,
o teto na cooperativa era aquilo ali. Acabei me envolvendo um pouco com política, houve um desgosto por parte da administração da cooperativa. Tem uma história aí que hoje seria um belo de um processo, mas, enfim, não é o que me interessou na época, né? Desmancharam o escritório que eu trabalhava e tal, retaliação política. Né? Digo, tá bom, então, boa Meu noite. tempo deu, vou partir para outro. Aqui eu cheguei no meu teto. Fui vender consórcios. Né? Eu sempre tenho aquele negócio assim, se tu vai fazer uma coisa, tenta ser o melhor naquilo que tu faz. Então, me esforcei muito, bati de porta em porta, vendi muito consórcio, ganhei dinheiro vendendo consórcio por um período. Só que também tem um teto. Tu chega em cidade, tu conhece tu sabe como é que funciona as vendas, né? Tu tem uma quantidade de pessoas, principalmente nessa linha de consórcio, tu tem uma linha de pessoas que você conhece, aquela primeira camada, as pessoas que conhecem aquelas pessoas, e tu vai indo. Então, tu começa vendendo bastante, mais, depois tu começa a diminuir as vendas, porque o teu círculo de vendas é formado principalmente nas cidades pequenas. E isso serve até para o negócio no empreendedorismo. Eu sempre digo para as pessoas, quando tu abre um negócio, qual a escalonabilidade que tem o teu negócio? Dito política mesmo, não elege deputados por causa do volume, a escalonabilidade que tem na cidade. O negócio é a mesma coisa, depende do negócio que tu abre uma cidade, não pensa que tu vai te transformar em rico ou tu vai olhar lá, milionário, porque não tem escalonabilidade. A cidade não tem um tamanho e pessoas suficiente para isso. Tu abre um mercado numa cidade de 10 mil habitantes. Tu não é o único mercado. Mesmo que você fosse o único, depois abre outro, abre outro. As pessoas têm mania de copiar. Né? Copia. Tu viu, o cara abriu um mercado, está se dando bem, vou abrir um mercadinho também. Abrir uma farmácia está se dando bem, vou abrir uma farmácia também. Só que as pessoas não têm noção de que eu tenho 10 mil habitantes, se eu tenho 2 mercados, são 5 mil para cada um, se eu tiver 4, são 2.500 para cada um. E isto, em vez de... é bom para a cidade? Sim, é bom para o consumidor. Mas para quem está produzindo... E aí tu fica todo mundo pequeno. Tá? Então, tu nivela as coisas por baixo. Às vezes, tu tem que fazer diferente para crescer. Na maioria das vezes, né? Tem que ser diferente, porque senão... Aí fiz concurso público. Fiz concurso, passei para fiscal tributário. Estabilidade. Estabilidade, agora estou tranquilo, família, beleza, cidade pequena, concursado. Vou aprender mais sobre isto que eu estou trabalhando, tributário. Se eu sou fiscal tributário, tem que ser muito bom em tributação. Comecei, fiz curso, fui aprendendo. Fiz aquilo que as outras pessoas não queriam fazer. Isto é a essência. Aí eu não sei fazer, mas eu aprendo a fazer e fui fazer aquilo. Nós tínhamos funcionário lá que se negou a fazer determinado serviço na área de ICMS. Porque ele não quis fazer, eu fui fazer. E eu peguei e fui fazer o curso, fiz o treinamento e aprendi a fazer aquilo. E eu faço isso até hoje. Então, vejo que, às vezes, a pessoa... Não, mas isso aí eu não sei, não vou fazer. Tá, mas eu fui lá e aprendi e fiz. E mesmo sendo aquela mentalidade que nós falamos, né, concursado, não, a minha função é essa, não preciso mais, é isso que eu tenho que fazer, esse é o limite, estou garantido, estou recebendo. E aí, as pessoas perdem de ter um crescimento, né? Um desenvolvimento. Eu sempre tive essa curiosidade de saber mais. Tá? Eu não gosto que alguém chegue e me pergunte e eu fique sem resposta. Se eu não sei, eu vou dizer, não sei, mas eu vou atrás de quem sabe e vou procurar saber. Então, essa é a essência, mesmo estando dentro do serviço público. O que isso me levou, Rodrigo? Como eu tinha esse conhecimento e eu fazia os recursos lá da prefeitura, um dia deu um problema na prefeitura vizinha. Quem é que sabe fazer? Parece que o cara lá de estação, que é fiscal tributário lá em estação, sabe fazer. Aí o prefeito de Sertão, que era a minha cidade natal, me liga e olha, sabe fazer isso? O recurso sobre ICMS, nós tivemos um problema. Sei, prefeito. Vem fazer para nós. Eu até gostaria de fazer, mas não tenho nem carro para ir lá. Não, mas eu mando te buscar. Fui, me buscaram, fiz o recurso, ganhei o recurso. E aí teve a primeira oferta. Você quer ser meu secretário da Fazenda? Bom, quanto é que ganha? Que a vida também tem disso. Né? Então, a gente precisa de dinheiro. Ganha 800. Eu ganho 1.100. Eu não posso largar 1.100 para pegar 800. Não, mas aí vamos... quem sabe tem algumas vantagens, algumas coisas, a gente consegue equilibrar o teu salário e tal. Mas é um desafio. Não era nada. Fui indo, eu cheguei num ponto.
ser secretário da Fazenda do município onde eu nasci é algo interessante. Sair de lá do meio do mato para ir lá. Vou topar esse negócio. Voltei lá na prefeitura, onde eu era concursado, eu quero uma licença para ser secretário da Fazenda. Aí o prefeito me dá uma semana para pensar. Dei uma semana, voltei lá, prefeito, e aí? Não vou te dar licença. E eu, então, vou me exonerar. Calma aí, rapaz, tu é muito nervoso. Me lembro até hoje. Tu tinha calma. Eu não vou te dar licença, vou te dar um dia por semana, você vai compensar esse dia e tu vai ajudar o outro prefeito lá, nesse um dia por semana, como assessoria. Perfeito. Então, ganhava os meus 1.100, ganhei mais 600 lá na consultoria. Na consultoria. E surgiu a consultoria tributária. Descobri que existe um negócio chamado consultoria. Exatamente, que eu nem sabia que existia. Acabei entrando para esse mundo, aí aquele prefeito indicou para o outro, que indicou para o outro, que indicou para o outro, e assim e a consultoria foi aumentando. Foi crescendo, ao ponto que aí em 2001 a 2004, eu assumi a Secretaria da Fazenda do meu município e já tinha 4 municípios de assessoria. Aí, dali para frente, quando chegou no final de 2004, que encerramos o mandato lá, eu como secretário, eu digo, olha, acabou o meu ciclo dentro da prefeitura, porque se eu cheguei aqui na Secretaria da Fazenda, o próximo passo é ser prefeito e eu não tenho jeito para ser político, então o próximo passo é eu cair fora e viver de assessoria tributária. Primeiro, 2 de janeiro do ano subsequente, fui lá, pedi a exoneração do cargo de fiscal. Não deixei de ser servidor público. Larguei o concurso, a segurança, estabilidade e vou empreender. E tu sabe o que me diziam, Rodrigo? Louco. E se der errado? Tu vai largar a segurança para fazer um negócio que tu não sabe se vai dar. Cara, se não der certo, eu vou limpar um lote. Alguma coisa eu vou fazer para viver. Eu não tenho medo de trabalhar. E o maior problema do empreendedorismo é o medo. Eu vou fazer um negócio. As pessoas acham que fazer um negócio, tu faz hoje e amanhã está dando dinheiro. As pessoas não sabem o sacrifício que é montar do zero uma empresa. Quantas noites sem dormir, quantos detalhamentos de tomar decisão. Então, empreender, esse negócio que está na veia, eu acho que é meio que para poucos, assim, né? Tem que ter coragem, tu tem que se desafiar. E outra coisa, tem que ter uma mentalidade muito forte. Porque, assim, tem 200 para te dizer que é perigoso, que vai dar errado, e, eventualmente, um que vai dizer, não, pode dar certo. Então... E nenhum para te dizer, vai ser um sucesso. Esse é difícil. Isso é difícil. A não ser a esposa, né? Aí dá... Mas é isso. Então, houve essa evolução, larguei, vim para a parte de assessoria tributária, aí acabei sendo secretário de Fazenda de um outro município, um dia por semana só, e foi uma evolução. Eu tinha metas, né, Rodrigo? Tinha metas na assessoria tributária. Eu tenho 4 municípios. Quando eu finalizei, que eu disse, para mim largar isso, eu consegui largar isto e começar só com a assessoria tributária, eu preciso de 8. E aí, quando eu fechei o 7º município, mais um eu consigo o ano que vem. Fechei o 7º, fui lá e me exonerei. E aí, a meta, no próximo ano tem que ser 12, no próximo tem que ser 18, no próximo tem que ser 20. Eu tinha um limite, até 2016, de 20 municípios, que era o que eu, pessoalmente, conseguia atender. E qual foi o nome da empresa? A Masper era Matana Assessoria, Software, Pesquisa e Representações. Masper. Por isso foi criado Masper. Isso. Era o meu nome, né? Nós estamos, para as pessoas que estão nos assistindo, nós estamos falando da empresa de consultoria. E veja que legal a história. Do cara que veio do sertão, que depois passou a ser secretário do sertão, que aí passou num concurso, estabilidade, e muitas pessoas chegariam, aqui, estou tranquilo, o resto da vida vai. E aí, cabe nós a entender
Hoje, dono de uma emissora de TV, dono de uma empresa com quantos municípios já mais de... Mais de 100. A meta era 8 para 20. A meta era chegar em 20 para aí. Mais de 100, então, empresas grandes, empresas renomadas. E aí, fica fácil olhar agora, né? Dono de TV, empresa grande. Mas quem tomaria a decisão a lá primeira atrás decisão. de largar um concurso e dizer, não, vou arriscar? Sabe que uma das coisas que eu, às vezes, falo nas palestras para os professores, estava falando lá em Ametista do Sul, até numa palestra que eu dei para os professores. Porque a gente ganha pouco aqui como professor. Eu também ganhava pouco como fiscal tributário. Eu achava que eu ganhava pouco. E o que eu fiz? Fui atrás de outras coisas. O que vocês estão fazendo para melhorar o salário de vocês? Porque reclamar que ganha pouco é fácil. E as pessoas que trabalham comigo, elas estão percebendo isso no dia a dia. A pessoa entra, se ela mostrar a evolução, conforme a evolução dela, ela pode ir tendo um passo a passo e ir crescendo dentro da empresa. Então, quando eu trouxe o pessoal para a assessoria tributária, em 2016, que foi o ponto ali de mudança, foi criar um sistema. Pega tudo aquilo que tu sabe e joga dentro de um software. E deixa ele trabalhar por você. Então, isso hoje a gente faz com especialidade. Peguei tudo aqueles anos e anos de conhecimento e largamos dentro de um sistema. Hoje, aquilo que eu levava um dia para fazer, o sistema faz em 2 minutos. Deu a escalonabilidade necessária para poder atender mais de 100 clientes hoje. Exatamente. É isso que foi o grande pulo, o né? grande pulo. E daí, escritório, ok, bombando, consultoria crescendo. Vamos dizer que seria mais uma fase da vida para muitos. Saí do concurso, agora estou ganhando muito, estou com a minha consultoria, estou consolidado. Qual foi a próxima loucura? Primeiro foi assumir o instituto, que é sem fins lucrativos, mas eu acho que até aí está tudo bem, porque assim... Faço a minha parte social. Faço a minha parte social, tenho aqui a minha parte que eu ganho dos municípios, aqui eu faço o meu lado social, que é ser presidente sem fins lucrativos, não preciso ganhar nada, porque eu ganho, estou sendo recompensado. E fazer saúde é uma coisa que dá satisfação. Daria muito mais se as pessoas entendessem. Então, eu vou te dar um exemplo, você vem de Santa Maria. Quando uma pessoa liga para a SAMU, ela liga aqui para um 192 e a pessoa fica lá, seu nome, sua idade, não sei o que está acontecendo. Dá um desespero. 15 minutos e a pessoa está lá infartando. E às vezes demora, realmente demora. Mas a pessoa que está aqui está fazendo aquilo que é pré-determinado na cartilha. O tempo de resposta de uma ambulância é em torno de 15 minutos. Aí, o prefeito lá de Santa Maria, vamos implantar aqui em Santa Maria a regulação. Qual é a diferença de ter um médico, não aqui na central, atendendo ligação do estado inteiro, ter um médico lá em Santa Maria? Ligou, atendeu, acidente, aonde? Tal rua, vai a ambulância, 3 minutos. Agora, você se põe no lugar daquela pessoa que está lá, com fratura exposta, esperando 15 minutos para sair uma ambulância, ou esperando 3 minutos. Isso é fazer saúde. Isso é satisfatório de fazer. É fazer aquilo que é diferente. É você entregar, você salvar as vidas. Isso é diferente. Mas, infelizmente, tu salva milhares de vidas o ano inteiro, mas um que der problema é suficiente para tentarem estragar o trabalho. Então, a grande mídia, como um todo, ela tem foco na desgraça. É o que vende. E, infelizmente, as pessoas gostam de ver. Porque fazer um trabalho, por exemplo, um programa, o próprio Raizcast nasceu com um desafio. Porque o tema chato eu falar de empreendedorismo, porque, não, empreendedorismo é fácil, é só ver resultados. É as pessoas te venderem a mágica de se tornar milionário. A maioria do empreendedor não vai se tornar milionário, ele tem que entender que ele vai ganhar, que ele vai viver bem, que ele não vai ter o limite, mas não vai se tornar milionário. Por quê? Pela escalonabilidade do negócio, da cidade, do fazer a mais. Essa é a diferença. E as pessoas, infelizmente, gostam de ver desgraça, coisa mais fácil. Se nós for olhar a própria mídia,
o quanto tem influenciadores ganhando simplesmente com a dancinha. O que agrega isso na vida de uma pessoa? É o tal da curiosidade. Então, a mídia é engraçada das redes sociais porque ela tem fases, né? Tá? Então, tem a fase da dancinha, tem a fase da mulher agrícola, tem a fase do trator, tem a fase do cavalo. Então, tu vai vendo que as pessoas... isso aqui meio que se extinguiu. A dancinha já está meio chato, então, assim, não está dando mais clique. Então, agora a mulher agro está dando clique. Então, agora... Tem mulher que nunca entrou num estábulo, que nunca botou uma mão numa vaca, mas está lá de chapéuzinho, né, calcinha justinha, não sei o quê, e chega de longe, assim, tira uma fotinho. Né, academia. Né, tem gente que eu acho que só vai na academia para tirar foto. Né, mas, enfim, aí vem mídia e TV, rede social e televisão, e aquele negócio que as pessoas falam, fazer televisão num momento em que as mídias estão em alta, que é aquilo que tu falou no começo. Aí veio essa loucura. Agora nós vamos entender o que é a Masper TV, o que é esse sonho, o que tu apostou justamente na Masper. Então, primeiro, foi porque tu sentiu que não se fazia mais uma TV verdadeira. As coisas eram, por exemplo, o próprio Raiz. O Raiz Cash, a gente tem a liberdade. Tanto que vocês viram no começo, a gente nem cortou. É o chefe, mas a gente não cortou a entrada lá. O Ponto me falou na hora, faz novo, que é o chefe. Eu digo, não, o Raiz é essa essência, é o que vai nos fazer transformar. Então, é essa liberdade que a gente tem aqui dentro da Masper, que foi esse teu sonho, e agora tu conta para nós esse... Então, partindo daquele momento que a gente viu que a mídia era isto, e todas se imitam, né? Todo mundo vende desgraça, e aí pensa no meu cliente, mais de 100 prefeitos. Se tu considerar que eu conheço os prefeitos pela FAMURS, são 497. Eventualmente, um comete um erro. Qual é o prefeito que vira notícia? O do erro. Cometeu erro. Tá? Você salva milhares de vidas, não é notícia. Perde uma, é a notícia. Então, chega de noite, senta com a tua família no sofá para ver televisão. Ou você tem uma novela, e se você tem uma criança, tem cenas na novela que são impróprias para crianças. Das 7, por exemplo, 7 horas da noite, tem coisas que acontecem ali que no tempo da minha mãe arrepiava o cabelo. Tá? Vai para um jornal. Guerra, notícia, morte, assalto, prisão. Aí tu vai dormir. Aliás, tu vai deitar, tu não vai dormir. Porque a cabeça vai estar a milhão. Tu está estressado com aquilo. É nós contra eles. É o preto contra o branco. É o Lula contra o Bolsonaro. É esse contra aquele, é esse contra aquele. E o mundo não é nós contra eles. Para mim, nunca foi. Então, eu vou fazer uma coisa diferente. E só estamos aqui para fazer diferente. Eu não vou fazer igual. Mas vai demorar mais. Vai. Mas nós fizemos televisão. A Masper TV nasceu para pessoas que sabem pensar. Aquelas pessoas, como dizem antigamente, o cavalo de viseira, esse não vai adiantar. Este cara que consegue ficar, esta pessoa que consegue ficar 1 hora e meia vendo uma novela e se dá o luxo de, no outro dia, comentar: tu viu que o fulano matou fulano? Sério. O que isto muda na tua vida? O que isto traz para o teu crescimento pessoal? O que é a guerra? Não que tu não tenha que dizer, está acontecendo a guerra. Mas o que você ver uma pessoa sangrando no chão agrega de bom para a tua vida? Para a tua noite de sono? O que um tiroteio, um assalto, um furto, ou mesmo um desvio de dinheiro público, eu tenho que dizer, houve isto lá. Ponto. Agora, sensacionalismo em cima disso? Para quê? Deixa as pessoas pensarem. Põe a notícia, mostra a notícia, terminou. Agora,
Não é mais legal você ensinar as pessoas a empreender? Dizer para as pessoas que é difícil, mas é possível? Porque não é a minha história, Rodrigo. São milhares de histórias e você está trazendo empresários por empresários aqui e a grande maioria não nasceu rico. A grande maioria fez por si. Por quê? Se tu vai pedir para eles, todos acreditaram. Todos sofreram. Tá? Mas todos acreditaram para fazer diferente. Então, não é eu vender ilusão. Uma coisa, Rodrigo, é aquela pessoa que é incentivador, motivador, que vai lá e dá uma palestra e diz, a tua vida vai mudar a partir desta palestra. Não vai. Tu vai dar uma motivada na pessoa. Tá? Outra coisa é você mostrar para a pessoa realidade. Quando você traz uma pessoa, um empresário, você traz uma pessoa que faz uma coisa diferente, você mostra realidade. Você mostra, é possível. Mas o caminho não é fácil. Então, o nosso papel aqui é mostrar para as pessoas educação, cultura, e existem coisas boas. Existe um turismo aqui no Rio Grande do Sul que as pessoas não conhecem. Mas sabe por que eu conheço? Porque pela assessoria eu viajei e viajo esse Rio Grande do Sul inteiro. Então, se tu sair aqui, tu tem as praias, aí pegou um pouquinho subindo para o lado de Santa Catarina, Mampituba. Mampituba é um lugar lindo. Montanhas, Cambará, Bom Jesus, Campos de Cima da Serra, Vacaria, carne, maçã, do estado vinhos. Absurdo. Região de Bento, região da Serra, produção de que vinhos. Nós tivemos entrevistados aqui que veio de vinícola e falou muita coisa. Presidente, infelizmente, nosso tempo acabou, eu tenho que seguir a regra, já bateram no ponto, o tempo foi. Estão surrando aí. Não. Eu não vou nem esperar mais dizer agora para o senhor falar a mensagem, porque eu tenho certeza que tudo que o senhor falou aqui vai dar o corte para chamar para o nosso programa. Foi excepcional e mostra o que é a Masper TV para vocês. Não é pensar primeiro no dinheiro, porque se a Masper pensasse primeiro no dinheiro, nós ia fazer muita tragédia, trazer muita loucura, que isso daria um dinheiro efetivamente rápido. A aposta da Masper é trazer para vocês o que foi perdido, que é a essência que nós precisamos ter como ser humano, como pessoa, e principalmente para vocês acreditar que vocês podem chegar lá. E através do RaizCast, contando as histórias, mostrando que não é fácil ser empreendedor e que para a nossa vida crescer, tudo vem com dificuldade. Eu tenho um tema que a minha tia sempre falou para mim, é o que eu levo. Tudo que vem de Deus é difícil. O que for fácil, desconfia. Então, levem isso, essa mensagem para vocês nesse nosso final de ano. Em nome da Masper, em nome do nosso presidente, eu digo para vocês, feliz ano novo e que Deus ajude a todos nós e transforme a nossa essência em um ser humano bom. E eu encerro o programa com aquela velha frase, fiquem com Deus.